tribunais estão tentando interpretar essa realidade e dizer como ela deve ser entendida, sem desrespeitar a autoridade da Constituição. E nós aqui, dentro do nosso sistema civil, nós também estamos tentando fazer a mesma coisa, o que tem dado para os tribunais também muita responsabilidade a respeito. É por aí que se vai. No conceito tradicional, para definir um país, um Estado, uma coisa que fica comum a todos os sistemas legais é a noção de soberania. Uhum. Né? A senhora acha que há uma perda gradativa desse conceito de soberania que existia no passado, que o governo conseguia impor muito mais facilmente ao cidadão, pela existência de fronteira, barreira física mesmo, Muro de Berlim, um estereótipo interessante nesse conceito, havia uma barreira e o cidadão tinha que obedecer. E hoje, com o advento da internet, essas relações cada vez mais complexas entre cidadão e Estado, cidadão-cidadão, Estado e Estado, a senhora acredita que esse conceito de soberania ele vai ter um outro matiz, brevemente? Sem dúvida. Eu até fico contente que você não tenha perguntado se o conceito de soberania não se sente vulnerabilizado com essa globalização e com essa aproximação de um lado e com essa já deixando mais distante as distinções culturais que antes eram tão fortes, tão características. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado nos Estados Unidos e o último módulo do meu mestrado, por convênio com a Universidade Americana, foi realizado numa universidade inglesa. E lá na universidade inglesa eu tive a oportunidade de estudar o direito europeu, a comunidade europeia e o direito que a envolve. E eu também tive a oportunidade de conversar com muitos representantes dos países europeus. E sempre indaguei a eles se o fato da comunidade europeia estar existindo significava um enfraquecimento das respectivas características de cada país e, consequentemente, da soberania deles. Todos eles, na verdade, responderam no mesmo sentido. Eles sentiam que tudo aquilo que o passado representou, por exemplo, a Inglaterra, com a superioridade que ela sempre teve, eles sentiam que, por força das atuais necessidades econômicas, os países ou se adaptavam a um esquema comunitário como forma de manter a sua sobrevivência, ou então seriam engolidos por isso e acabariam deixando de existir. Então, eu estou achando que, na verdade, toda essa mudança que tem havido por força do fenômeno da globalização, por força das comunidades nacionais e internacionais que estão se impondo para o homem, para as suas necessidades, elas estão, na verdade, se de um lado enfraquecendo um pouco a tinta forte com que cada país se mostrava, por outro lado, estão obrigando esses países a um esforço muito grande de adaptação, por necessidades basicamente econômicas desses mesmos países. Então, eles estão sendo obrigados a reconhecer a importância dos demais, sem ficar apenas na sua própria condição ou se achando suficientemente importantes, estão sendo obrigados a reconhecer a importância dos demais, conviver com eles e encontrar normas comuns em prol dessa convivência que tornou-se necessária. O próprio Mercosul que temos aqui na América do Sul mostra isso. Muitos dos países aqui, no começo, no primeiro momento, não quiseram participar ou participaram com muita reserva, de uma forma até não muito eficaz, porque interpretando que isso não seria obrigatoriamente necessário. À medida que a evolução econômica, principalmente comercial, se mostra, eles então estão entendendo a necessidade disso. E quem sai ganhando com esse esforço de comunidade, como eu chamaria, é o próprio ser humano. É ele, acima de tudo, que está gritando por essa necessidade, sob a égide do que o nosso grande constitucionalista Paulo Bonavides chama de direito humano de quinta geração, que é o direito à paz. O ser humano está cansado de guerra, o ser humano está cansado de luta, o ser humano está querendo paz e, em prol dessa paz, ele está buscando e sentindo a necessidade de comunidades, de união, de entrelaçamento e não de separatismo, porque isso nós já vimos no que deu. Tá certo. Doutora Maria Cristina, eu vou pedir licença para a senhora.
Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nesta oportunidade debatendo direito comparado, Brasil e Estados Unidos. Para isso estamos com a especialista desembargadora Maria Cristina Zucchi. Doutora Maria Cristina, há uma sensação generalizada, né, talvez imposta por filmes enlatados americanos, que a justiça americana é um oásis onde o cidadão cometeu um crime, ele é punido quase que instantaneamente, com técnicas extremamente avançadas, não só no crime, mas em todos os ramos do direito. Em contrapartida, em todas a programação brasileira parece tentar mostrar um direito que não funciona de jeito nenhum, que as pessoas não vão lá recorrer, não, porque vão sair decepcionadas. Queria abordar com a senhora o que tem de mito nisso e o que tem de verdade. Na verdade, Luciano, nós estamos falando de duas culturas muito diferentes, com um sistema legal muito distinto desde as suas origens, como eu já disse antes. Nós estamos nos Estados Unidos diante do sistema da Common Law, onde existe uma Constituição, uma única Constituição, que está em vigor há mais de 200 anos e que foi emendada até hoje apenas 27 vezes. Uhum. Só aí, olha a diferença que temos da nossa cultura brasileira. Por que isso? Porque são melhores? Porque são piores? Eu não diria que nós justificaríamos por aí. Cada cultura tem seus méritos e seus deméritos. Mas a cultura americana, ela está criada em função de uma cultura anglo-saxã. E eles, por princípio, eles usam muito menos palavras do que nós latinos. São mais concisos, em geral. E a cultura de precedentes deles é que permite, na verdade, essa perpetuação de uma única Constituição. Então, quando fala constituinte nos Estados Unidos, só existiu uma turma de constituintes, mais ninguém, e isso em 1789. Isso faz muita diferença e faz o brasileiro ficar perplexo diante da possibilidade de haver uma cultura com essas características. No Brasil, nós estamos já na 8ª Constituição brasileira, portanto já tivemos 8 vezes constituintes, que não são poucos em números também. E, além disso, a nossa Constituição atual, que foi elaborada em 1988, já foi emendada 54 vezes. Vou pegar nesse ponto. Menos de 20 anos, 54 vezes. Isso. 200 anos. Mais de 200 anos. 20, é isso mesmo? 27 vezes, exatamente. A gente precisava mudar tudo isso na Constituição nossa? A índole latina nossa faz com que nós sejamos muito mais detalhistas. Nós vamos aos detalhes na Constituição, aonde eles só dão as regras mínimas. Então, nós aqui, por exemplo, temos no capítulo destinado ao Poder Judiciário, nós temos especificação de toda a divisão e estrutura do Poder Judiciário, a outorga de competências, a estrutura de cada um dos tribunais superiores e assim por diante. Eles lá não, eles dizem que existe um judiciário e tantas cortes quantas forem decididas que deverá haver, e com isso a normatividade depois fica por conta deles. E existe uma outra diferença que justifica em muito a diferença cultural jurídica existente entre nós. Lá nos Estados Unidos, o poder central, o poder efetivamente, sempre foi outorgado para os estados. Uhum. E eles é que outorgaram parte deste poder ao poder central. Então, lá o federalismo é, na verdade, um federalismo centrípeto. Uhum. Ele parte dos estados e vai para o centro. Completamente ao contrário do nosso país, onde temos um federalismo que sempre foi centralizador, sempre partiu de um poder central, do governo central, e que foi, então, delegado ou transmitido aos estados e demais unidades da federação, no sentido centrífugo. Uhum. Só por aí nós já temos, então, muita explicação. Lá nos Estados Unidos não existe, por exemplo, como aqui, códigos nacionais federais que são